Pessoal que tá assistindo esse vídeo agora, no último vídeo eu falei pra vocês do goleiro Walter do Corinthians. São Paulo ainda tem interesse nele depois da lesão. Sobre o Jean do Bahia, que também é goleiro, São Paulo mandou um representante pra conversar com ele. Também falei de laterais, se o Reinaldo vem pra 2018, te contei os detalhes dessa negociação e o que o jogador acha disso. E também falei do William, lateral direito do Wolfsburg, que São Paulo está na mira. Agora vamos falar de Ralf, Kaká, Boi Bandido e Edmar. Pessoal, o Ralf quase foi contratado pelo São Paulo em junho de 2014. História muito popular aqui nos bastidores do São Paulo, mas que pouca gente sabe. Naquela ocasião, ele quase veio em uma troca pelo Denilson. Vocês lembram do Denilson, o volante, que já foi embora? Pois é, mas na época surgiu na mídia, sempre sai no Twitter da vida, alguma rede social, que ele poderia vir para o São Paulo e ele foi ameaçado de morte pela organizada do Corinthians. Aí ele resolveu não vir, morreu o assunto e ele foi para fora do Brasil na janela seguinte. Desde então, toda janela de contratação, o nome do Ralf aparece aqui no São Paulo. A gente fala, o Ralf tá caro, o Ralf foi pra China, o Ralf mudou de clube. E toda janela o nome dele tá aqui, não podia ser diferente nessa. O São Paulo já sondou o nome do Ralf de novo, isso porque o contrato dele se encerra em dia 31 de dezembro desse ano, ou seja, ele estaria livre para assinar. Acontece que tem dois probleminhas aí, porque sempre tem um problema, imagine quando tem dois, né? Pois é, o Ralf tem proposta de um time lá da China mesmo para ficar mais 2 temporadas, iria manter o mesmo salário que ele já ganha, que não é um salário baixo. É um salário bem alto, como sempre na China, né? Quando alguém tá na China sabe que ganha bem. O Jusilei mesmo ganha mais de 1 milhão por mês. Vai manter o mesmo salário por mais 2 temporadas. O Ralf já tem 33 anos. Ele sabe que essa pode ser a última grande proposta da carreira dele no futebol. E ele tem tendência a aceitar essa proposta por esse motivo. Outra coisa que tem pesado é exatamente a história que eu te contei sobre 2014, onde ele acabou ameaçado de morte pela organizada do Corinthians. O Ralf ficou 6 anos no Corinthians, ganhou vários títulos lá, fez o nome dele lá, tem muita identidade com a torcida do Corinthians. Dizem por aí que quando criança era São Paulino fanático, virou jogador, virou profissional, criou identidade com o rival justamente do São Paulo. Pois é, isso pesa na hora de vir para o São Paulo. Já foi sondado, o nome dele está sendo especulado, mas existe essa dificuldade. Já pensou? O jogador vem pra cá, a organizada do rival começa a pegar no pé. É complicado e há de se pensar mesmo nisso. Diz aí nos comentários, você gostaria de ver o Ralf aqui no São Paulo? Você acha que ele criaria identidade com o time? Fecharia com o elenco? Ia ajudar nesse time de Dorival Júnior para 2018? O que você acha do Ralf no São Paulo? Agora vamos falar do Boi Bandido. Eu já tinha falado dele uns 3 vídeos pra trás, perguntaram aí nos comentários, vocês torcedores perguntaram. Eu fui lá, conversei com a diretoria de futebol, vou repetir agora o que eu falei 3 vídeos atrás. Eles tinham dito que o nome do Boi Bandido não estava em pauta ainda para 2018. Pode ser que entre, o futebol é assim, mas não estava em pauta, eles não pensavam no Boi Bandido. Aí as coisas sempre andam, né? Afinal, o Boi Bandido fica livre a partir do dia 31 de dezembro. Livre. O contrato dele acaba lá na China. Pois é, o eBay, que é o time dele lá na China, o convidou para renovar o contrato por mais 2 anos. Pois é, o eBay quer estender o vínculo porque acredita que o Boi Bandido é um dos homens mais importantes do time. Esse ano, em 26 jogos, ele fez 14 gols. Titular absoluto lá, tá numa ótima fase. Fora que ele já se adaptou ao futebol asiático, já se adaptou à cultura, tá morando lá e tá curtindo, embora nas redes sociais ele deixe bem claro que ainda acompanha o São Paulo, apoia e tudo mais. É bem difícil realmente o Boi Bandido, apesar de ter ficado livre, ele vir pro São Paulo agora. A probabilidade é que ele renove com o eBay lá da China e fique por mais 2 temporadas lá. Eu vou deixar o melhor por último, por final eu falo de Kaká, agora eu vou falar do Edmar, lateral esquerdo nosso, lateral esquerdo reserva ou de rodízio, como vocês preferirem, que estava aqui por empréstimo até o final de dezembro. Ele veio do Cruzeiro e o São Paulo não tinha interesse até 2 vídeos atrás, tá? Pode voltar, se quiser pode voltar. Até 2 vídeos atrás, o São Paulo não tinha interesse em renovar o contrato de empréstimo. Não tinha. Aí, o que aconteceu? O São Paulo informou o Cruzeiro que ia devolver o jogador. Existia no contrato, por segurança, um valor pré-estabelecido de compra. Se o São Paulo, por acaso, gostasse do futebol do Edmar, poderia comprá-lo em preferência contratual naquele valor já estipulado, certo?
que o Cruzeiro fez? Recebeu a informação de que o São Paulo não queria mais o empréstimo, pegou esse valor que tinha no contrato e falou, mas é o seguinte, e se a gente vender o jogador para você por esse valor aqui? Colocou um valor muito mais baixo do que estava em contrato. Segundo o Vinícius Pinotti, chega a ser um valor irrisório. Quando eu recebi a informação de que o Edmar provavelmente fique para 2018 em definitivo, eu conversei com os diretores de futebol para saber qual o motivo da mudança de postura. Bom, a diretoria de futebol disse que o Edmar, além de ser uma pessoa super dedicada nos treinos, dedicada ao elenco, que o Edmar é um cara de grupo, jogador simples, que faz aquele arroz e feijão em campo, mas faz a parte dele, e também porque a maioria dos jogos em que ele atuou, o São Paulo saiu com a vitória. Por fim, o Dorival gosta do futebol dele e acha importante que ele fique para compor elenco. Então, por valor irrisório, para compor elenco, valorizar e revender, São Paulo achou que ficar com o Edmar era bom negócio. Eu fiz uma enquete lá no spfc.net perguntando o que o torcedor achava da permanência do Edmar. 64,8% das pessoas que votaram são a favor dessa permanência. Já 35,2% não são a favor dessa permanência. E você? Você é a favor da permanência do Edmar para 2018? Vamos falar de Kaká, craque dos craques. Pois é, o Kaká tá com tudo para voltar pro São Paulo no ano que vem, não é verdade? Encerrar sua carreira aqui, seria o último ano dele como jogador atuando e seria no São Paulo na reação. Que sonho, pois é. Ele atuou agora pelo Orlando City na vitória de 6-1 contra a seleção de Porto Rico e falou sobre o futuro dele em entrevista pós-jogo. Ele disse que o Milan e o Real Madrid entraram em contato com ele para saber o que ele fará ano que vem. Se ele vai continuar jogando ou se, de repente, ele não se interessaria por um cargo numa diretoria ou em alguma área profissional de um desses clubes ligado ao futebol. O Kaká merece esse tipo de busca mesmo, sempre foi muito competente. Disse que ficou emocionado com a procura do Real Madrid e do Milan, não só pelo carinho da torcida de quando ele foi jogador, mas isso demonstra também que ele conseguiu ser competente fora de campo também para ter essa procura, concordam? Questionado também sobre o São Paulo, Kaká disse que além do Real Madrid, o Milan, o São Paulo também entrou em contato com ele, que estão conversando. Lembrando que agora o Kaká vai ficar 20 dias viajando pela Europa, então ele vai ficar 20 dias meio que de férias, sem pensar muito no assunto. Retornando dessa viagem é que ele vai conversar com o Real Madrid, com o Milan, com o São Paulo e ver se ele vai ficar mais um ano jogando futebol aqui no São Paulo ou se ele vai aproveitar essas propostas que o Real Madrid e o Milan têm a oferecer para ele no sentido profissional do futebol. Ou seja, essa vitória de 6-1 em cima da seleção do Porto Rico pode ter sido o último jogo do Kaká como jogador. Pode ser. Se ele repensar e vir para o São Paulo, tem mais um aninho aí. Se não, pode ter sido o último jogo dele e daí ele vai pro profissional do futebol. Vamos ver. Boa sorte na decisão pro Kaká. Mas me diz você, eu já ia falar a minha opinião, mas eu não vou dizer ainda não. Vou dizer só no próximo vídeo. Eu quero saber a sua. Você é a favor do Kaká no São Paulo em 2018? É complicado, né? Quando a gente pensa no Kaká em 2018 no São Paulo, é quase impossível não se iludir. Pessoal, fizemos diferente, peguei as últimas informações, dividi em 2 vídeos pra vocês pra não ficar cansativo. Então lembrando que no último vídeo eu falei do goleiro Walter, falei do Jean do Bahia, falei do William do Wolfsburg e do Reinaldo se ele volta em 2018. Agora eu vou encerrar esse vídeo aqui, deixa nos comentários as perguntas de vocês que até sexta vai chegar um vídeo no ar só respondendo vocês. Vou anotar a pergunta de todo mundo. São Paulo vai enfrentar o Grêmio fora de casa. Por causa dos 2 empates contra Chapecoense e Vasco, a vitória virou quase que obrigação. Complicado, né? Deixa aí nos comentários se vocês preferiram esse novo modelo de vídeo assim separado, se vocês gostam de tudo junto, só que mais longo, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e aproveitar para deixar a curtida no vídeo, beleza? Beijão pra todo mundo!